No próximo dia 6, no WTC Event Center em Los Angeles, não, brincadeira, em São Paulo, o Grupo Jovem Pan e o Instituto de Formação de Líderes de São Paulo promovem o 6º Fórum Liberdade e Democracia. O tema do evento será empreendedorismo de impacto, com iniciativas empreendedoras, como iniciativas empreendedoras impactam de forma positiva a sociedade, gerando valor não apenas aos clientes, proporcionando renda, empregos e desenvolvimento para toda a comunidade. Para falar sobre o assunto, estão aqui com a gente o presidente do IFL, o Jorge Zebel, ou Ebel, depois Ebel, então falei direito, a diretora do fórum, o Nathalie Priebe, e um dos palestrantes, o Alexandre Ostroviec, CEO da Multilaser. Bom, sejam bem-vindos aqui, bom dia. Obrigado, bom dia. Bom dia. Vamos lá, ontem o IBGE anunciou, a gente até comentou aqui já no programa com o Zé Maria Trindade de Brasília, aí, o IBGE anunciou o PIB, um crescimento no PIB de 0,4% no segundo trimestre, resultado acima do que esperavam ali os analistas econômicos. Tal. Vocês estão otimistas em relação à economia do Brasil, primeiramente, para a gente abrir esse papo e a possibilidade de empreender no país? Como olhar para este transatlântico, para usar uma figura de linguagem aí, utilizada pelo próprio presidente Bolsonaro, aí, né, que é inércia, é lento, o movimento demora a acontecer. Como olhar para esse transatlântico chamado Brasil com olhos otimistas a ponto de empregar dinheiro e empreender aqui no Brasil? Bom dia, Edgar, bom dia a todos os ouvintes da Jovem Pan. Eu sou CEO da Multilaser, né, e a gente é uma empresa que trabalha com bens de consumo. Então, como a gente tem muitos produtos espalhados pelo Brasil, a nossa venda é um bom termômetro da atividade econômica. Nós estamos agora cautelosamente otimistas, porque a gente passou aí 2015, 16, 17, né, até o momento uma crise muito forte, como todo mundo sabe, e a gente está vendo finalmente agora no segundo semestre um aumento do consumo, o pessoal um pouco mais animado com as perspectivas. As reformas econômicas parecem sair um pouco, né, do papel, boas perspectivas, então com bastante cautela, porque no Brasil a gente sabe que ser conservador é sempre a melhor política. A gente acha que o Brasil tem tudo para ir para frente, decolar daqui para frente. Vocês. É bacana, a gente tem visto, independentemente de corrente ou ideologia política, que parece que o Brasil está caminhando no sentido de desvincular a economia da política, né? As medidas liberalizantes. É possível isso? Deveria ser, né? Todos os países que deram certo e que têm um IDH alto e a população tem uma qualidade de vida legal, mobilidade social, etc. e tal. Porque até pergunto, Ebel, porque até então a política definiu muito o nosso rumo econômico, né? Por isso que ao longo desses anos, né? A gente tem uma economia completamente vinculada à política, que trava a economia, trava o empreendedorismo, o potencial de investimento, potencial de crescimento, e faz com que o brasileiro, toda a população, todos nós fiquemos à mercê de decisões políticas tomadas lá em Brasília. Uhum. E que a gente já viu historicamente que não funciona. E eu vejo com muito bons olhos a aprovação das reformas. A gente teve a aprovação da MP, da Liberdade Econômica, que eu acho que vai ajudar muito o ambiente de negócios brasileiro e está muito nessa linha do empreendedor. E também a gente acredita que o Brasil está indo para um caminho de melhoria do ambiente de negócio. Agora a gente também está falando da reforma tributária, que eu acho que é um dos maiores entraves aí do empreendedorismo brasileiro, essa complexidade tributária e o custo tributário brasileiro. Nathalie, essa seria a minha próxima pergunta, a respeito do qual seria o maior entrave, então, né? Tem a questão dos tributos, você acabou de colocar. O que mais que está segurando, jogando essa âncora aí, para que a pessoa se sinta encorajada a empreender no Brasil? Além dessa questão dos tributos que você mencionou. O Brasil ele é um país pouco competitivo quando se compara com outros países do mundo. Então, até pelos rankings de Doing Business e liberdade econômica, você pode ver que o Brasil ele é considerado um país com uma alta burocracia, a gente tem uma dificuldade de acesso ao crédito, ele tem a questão tributária, a questão de segurança jurídica. Então a gente tem uma regulamentação trabalhista também um pouco restrita. E com tudo isso a gente acaba fazendo com que o ambiente de negócio não seja tão competitivo como outros países. Uhum. Então eu acredito que quanto mais a gente puder melhorar o nosso ambiente de negócios, melhor a gente vai conseguir trazer oportunidades para toda a população. Muito disso passa pelo tal liberalismo, né? Muitos têm visto aí esse governo como o governo mais liberal dos últimos anos. Foi uma discussão
vigente aí durante a eleição, muito pela agenda do ministro Paulo Guedes também. Qual que é a importância que vocês veem desse momento de liberalismo também para o país? Eu me sinto na obrigação só de fazer um parênteses aqui. Eu não consideraria esse governo um governo liberal. Tá. Hoje temos pessoas em algumas posições do governo que são liberais, mas o governo ele tem que Como tomar... um todo você não considera? Não, porque o liberalismo ele vai muito além do liberalismo econômico, propriamente dito. A liberdade não existe meia liberdade, a gente brinca, né? Então a liberdade ela é econômica, ela é social, ela é política, ela é completa. E parece que virou moda, desde as eleições do ano passado, falar que é liberal. Então, aproveitar a oportunidade de estar aqui falando para tantas pessoas, para deixar claro que não tem meia liberdade. Ou você é liberal e respeita todas as liberdades econômicas, social, enfim, ou não. Nesse ponto, deixa eu pegar esse gancho que você trouxe pra gente e te passar o seguinte: como então driblar uma situação em que você tem ali um chefe de nação que não é considerado um liberal, mas que tem no seu... em uma de suas pastas, a mais importante que concerne o nosso assunto aqui, com relação ao empreendedorismo, à economia, como o Vini trouxe e o Paulo Guedes, um liberal ali, é considerado um liberal. A gente falou há pouco que a política andou ditando, né, os rumos da economia nos últimos anos, você até alegando que por isso que estamos nessa situação. Como sair desse entrave, né, desse, digamos, fogo amigo no próprio governo, onde você tem um presidente que não é considerado um liberal, reacionário, considerado por muitos, mas tem ali uma pujança, pelo menos de ideia, que vem tentando ser implementada pela figura do Paulo Guedes na pasta da economia. Edgar, sem dúvida, Paulo Guedes pode ser enquadrado como um economista de cunho liberal. Ele está com um plano bastante interessante para o Brasil, no meu entender, das reformas, do caminho que o país tem que seguir. Porém, tem aquele ditado, né? Uma andorinha não faz verão. Então, na minha opinião, o Brasil ainda tem um grande entrave, que é dos valores da nação, que a gente ainda tem que decidir. Que eu nem usaria nem a palavra liberal como um rótulo, porque eu estou falando de alguns princípios que hoje todos os países desenvolvidos já têm como consenso, né? Mesmo países que têm uma pegada mais social, como a Escandinávia, por exemplo, a França, o Canadá, que tem um investimento social muito, muito grande, já tem esse consenso de que, você não deve infernizar suas próprias empresas, você deve deixar as empresas produzirem riqueza, nem que seja para taxar e poder também fazer redistribuição. Então o Brasil ainda está um passo atrás, que eu chamaria até um pensamento mais mágico, né, por parte especialmente do poder público, daquelas ideias que a gente ainda tem que enterrar no Brasil, né? Empreendedor é malvadão, lucro é coisa do capeta. Essas ideias enterram a gente no passado e acabam sendo indevidamente colocadas como sendo só de um lado, né? Pô, liberal, então, é o cara que defende as empresas. Eu acredito que todo mundo tem que defender as empresas, seja de direita ou de esquerda, para que elas possam produzir empregos, riqueza, e aí pode ser distribuído mais ou menos de acordo com a ideologia de cada um. Jorge, você acha que o brasileiro ele já sabe liderar, ser além de só chefe? E você acha que o brasileiro é um bom empreendedor? Isso é para todos vocês, porque o brasileiro é muito inventivo, né? A gente tem essa história da criatividade do brasileiro, da história até de se virar em momentos de crise. Como que vocês veem, assim, o projeto brasileiro dando certo no empreender, em ser líder? O brasileiro ele é muito empreendedor por necessidade, né? Quando a gente analisa hoje desemprego, você vê quantas dessas pessoas estão empreendendo ali porque não tem um emprego. E é engraçado como a gente separa hoje oficialmente, né, empregos formais com carteira de trabalho, e você tem toda uma força de trabalho informal, e muita gente que prefere ser informal, né, não tem a carteira assinada porque não quer. Então eu vejo que o Brasil ele tem um potencial muito, muito grande de crescimento, tanto por tamanho, por recursos naturais e por população, e é uma população que empreende, sabe se virar e quer se virar. O que a gente precisa desenvolver, de fato, eu acho que é essa consciência de mudança de valores, que é um pouco do trabalho que o Instituto tenta fazer agora com esse fórum, que o próprio ranking dos políticos também, que o Alexandre está à frente, tenta fazer, e é um trabalho de longo prazo. A gente tem que ter consciência que isso são valores que a gente vai imprimindo na sociedade e que ao longo dos anos a nossa sociedade ela tem que amadurecer para chegar nesse nível de liberdade e desenvolvimento que a gente busca. Não é mágico, não adianta a gente querer colocar alguém em qualquer
qualquer lugar que seja, que vai virar uma chavinha e de repente vai estar todo mundo bem, vai ter emprego, vai ter renda. Não, isso é ilusão. É um trabalho de longo prazo, mas que funciona. A gente tem que se apegar que funciona, que dá certo, que hoje os países, quando a gente pensa, tá chateado, você vê gente indo morar fora, quer morar na Europa, Estados Unidos, todo mundo quer ir para países que trabalharam nesse sentido e que por isso hoje eles têm um desenvolvimento bacana. Então a gente tem que se espelhar nisso. Alexandre, qual que é o foco da tua palestra dentro deste empreendedorismo de impacto? Primeiramente, vamos tratar dos entraves que o Brasil coloca, né, para as empresas florescerem, se desenvolverem, e depois para toda essa discussão que hoje se fala muito em nível global, que é o triple bottom line, né, o pessoal chama em inglês, como são os objetivos sociais das empresas, que não somente atender os seus acionistas. Isso é uma coisa que está muito agora em pauta. Tivemos recentemente nos Estados Unidos mais de 200 CEOs que assinaram um termo dizendo que as empresas têm uma missão além de só gerar lucro, né? E esse é um ponto interessante para se tratar. Deixa eu voltar aqui a uma questão que envolve ali a política e o olhar econômico que se tem, né? Você disse que não é uma coisa que acontece, agora o Jorge disse, não é uma coisa que acontece de uma hora para outra, virou a chave e tudo vai ficar bem e tal. Essa sinalização de uma melhora, ainda que tímida no PIB e tal, nos leva a crer que se tudo caminhar como está, a nossa tendência é pelo menos manter esse número, né? O quanto fatos políticos que acontecem, por exemplo, vou dar um exemplo bem prático aqui do que a gente está passando hoje, né? Tem a questão envolvendo ali as queimadas na Amazônia, países que compram nosso couro e utilizam nossa matéria-prima, já estão aventando a possibilidade de um boicote a produtos brasileiros que não tenham esse certificado ambiental, enfim, que não cumpra as regras ali determinadas por acordos internacionais, tal. O quão isso está acontecendo agora, na visão de vocês, pode nos prejudicar no médio prazo ali? E se pode nos prejudicar na visão de vocês? Quem é que responde? Nathalie, vai. Eu acredito que o Brasil é um país que é muito forte nas commodities, então a gente precisa muito, né, tanto o nosso PIB, grande parte dele é representado pelas commodities. Então a gente precisa ter uma boa conversa global. Então é muito importante que todos os políticos que estão envolvidos nesse processo saibam se comunicar e que a gente consiga ter um bom diálogo para que isso não seja um motivo de um entrave econômico e que possa prejudicar a geração de empregos aqui no Brasil. Agora é um momento, acho que talvez de autocrítica, porque todos vocês são lideranças. O Brasil tem formado bons líderes? Ou a gente ainda tem dificuldade nessa categoria? Boa pergunta, Fefita. Eu acho que a definição de liderança e o que as pessoas esperam de lideranças, ela tem mudado. Se a gente fala, fazendo uma autocrítica como nação, eu acho que a gente pecou na formação de liderança nas últimas décadas, e a gente precisa correr atrás disso e tem potencial total de reverter essa situação. Deixa eu entender melhor o que é o empreendedorismo. Imagino que o ouvinte também tenha essa indagação. O que é o empreendedorismo de impacto? Então, a gente trouxe esse tema, ele é um pouco mais abrangente do que falam hoje de empreendedorismo de impacto social ou ambiental. A gente quer tratar como todos os empreendedores que eles estão, seja numa empresa própria, ou seja dentro de outras empresas, ou até mesmo dentro do governo, se eles estão melhorando os processos, eles estão, de certa forma, tendo um impacto positivo na sociedade. Então, o empreendedor e o impacto positivo, a gente fala da geração de emprego, criação de novas tecnologias e produtos que muitas vezes auxiliam e melhoram o dia a dia das pessoas. Quando você tem um serviço que é melhorado, por exemplo, que pode auxiliar na mobilidade urbana. Você tem, por exemplo, um empreendedor que reduz o custo no ramo da saúde e aumenta a acessibilidade da população. Então, são esses temas que nós queremos trazer com o empreendedorismo de impacto. Mostrar que o empreendedor ele tem um impacto positivo, que ele melhora a condição de vida da população e que isso é o que faz o país crescer e se desenvolver. Jorge, quem mais vai estar palestrando lá, além do Alexandre Ostroviec, que está aqui com a gente, que é o CEO da Multilaser? Quem mais vai estar falando? Quais serão os temas abordados? A gente vai ter, além do Alexandre, a gente está trazendo um palestrante internacional que é o Nassim Taleb, que é um escritor super famoso, creio que vocês já devem ter pelo menos escutado alguns livros dele, como A Lógica do Cisne Negro, Arriscando a Própria Pele e o Antifrágil. É que eu estava pensando em inglês aqui. A gente vai receber também a Cris Arcangeli, o Guilherme Benchimol, o Edu Lira, do Gerando Falcões, Gustavo Montesano, presidente do BNDES, o André Street, da Stone, e um monte de nomes feras também.
Bom, obrigado pela presença aqui. Então, Jovem Pan, Mitos e Fatos, tratando aí do empreendedorismo de impacto, juntamente com o Instituto de Formação de Líderes. Vamos lá para o local, data direitinho. Eu já falei aqui no início, né? Vai acontecer no próximo dia 6. É isso, Jorge? Próxima sexta-feira, daqui a uma semana, no WTC, a partir das 14 horas. A gente aproveitou a vinda aqui para dar um presente para os ouvintes do Morning. Opa. Código de desconto para quem quiser acessar. Então, como você consegue ingresso? Entra no site forumsp.org, e lá em cima tem um botãozinho para você clicar no código de desconto. O ouvinte do Morning digita lá Morning, vai ganhar 15% de desconto só hoje, tá? Porque os ingressos estão acabando muito rápido, vale super a pena. E quem quiser mais informações também no forumsp.org ou no Instagram do IFL, @IFLSP. Ótimo, obrigado Jorge Zebel aqui, né, que é o presidente do IFL, e também o palestrante que vai estar participando desse Mitos e Fatos, o Alexandre Ostroviec, e da diretora do fórum, a Nathalie Priebe. Obrigado, viu? Muito obrigado. Bom dia.